Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda amo quem criou. Porque meus irmãos, vamos fazer uma oração para nós darmos início à nossa aula em nome de Jesus, amém? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, nós nos colocamos em Sua Santa Presença mais uma vez nesta noite para aprender de Ti. Espírito Santo, vem nos ensinar, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender e compreender, Senhor, qual é a Tua vontade para as nossas vidas através dessa lição. Vem nos abençoar, nos dar entendimento e compreensão. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, pedimos a Tua bênção. Amém. Hoje a Escola Bíblica da IPRRCE, na sede, 16 de outubro de 2023, hoje é a lição número 3. O professor é o pastor Vicente, e hoje nós vamos estudar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. E o tema do trimestre é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Amém? Vamos ler todos juntos o texto áureo. Eu não posso ver esses homens com esses panos na cabeça, que a gente aprende que é de Israel, né, irmãos? Texto áureo todos juntos, 1, 2, 3. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6. Eu vou falar dos objetivos e a irmã Rita vai fazer a introdução. Os objetivos da lição de hoje, meus irmãos. Primeiro, identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. Então Israel foi e é a nação, né, que Deus escolheu, a nação eleita, e o propósito de Deus com essa nação é que ela evangelizasse o mundo, anunciasse o Cristo, o Messias e a salvação em Cristo. Mas, infelizmente, esse projeto não se cumpriu através da nação. Depois, demonstrar o amor de Deus para com outras nações. Então, nessa lição nós vamos ver que o amor de Deus é para todos os povos, né? 3. Relacionar a aliança de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Então, Deus sempre quis estabelecer uma aliança com todos os homens. Pode ler, irmã Rita. E a leitura bíblica em classe está em 1 Reis 17, 8 e 9, 17, 22, e no livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu leio um versículo e os irmãos leem o próximo. Amém? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou.
Deixa eu voltar aqui. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: todos juntos, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Introdução. Pode ler, Marita. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta. Amém. Pode comentar, Marita, a introdução. Microfone. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus. O que é a natureza missionária de Deus? Fala da mente e do coração de Deus, né? Desde a fundação dos séculos, antes que nós fôssemos imaginar de ser gente, ou nascer, ou ter gente no mundo, desde a fundação dos séculos, que o Senhor é vivo e já tinha no coração dele a intenção de criar os seus filhos, e depois ele mesmo levantar esses homens e essas mulheres para evangelizar o mundo, não é? Então o desejo de Deus é que os homens venham a reconhecer o poder de Deus, e automaticamente o seu desejo de que o evangelho que veio através do seu filho fosse levado às pessoas, e elas automaticamente aceitassem a salvação através da pessoa de Cristo. Aqui diz assim: esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido. Essa nação que nós estamos vendo guerreando, né? Aí é a nação escolhida de Deus. E o desejo de Deus é que essa nação fosse fazer o trabalho que nós fazemos, da evangelização, de ensinar a palavra de Deus, né? De tornar o povo entendido na palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Mas infelizmente Israel, ainda hoje, alguns judeus, que são os israelitas, eles esperam que Jesus, o Messias, venha até eles. E quanto tempo faz que o Messias já está entre nós, né? Mais de 2000 anos que o Messias, que tantos os profetas no Antigo Testamento anunciavam que ele viria um dia para salvar essa nação, esse povo. Ele veio. Tanto é que a primeira pessoa que viu o Messias foi Simeão e Ana, que oravam na sinagoga, quando José e Maria entrou com o menino ao 8º dia. Jesus tinha 8 dias de nascido quando Maria e José entraram na sinagoga, no templo. E Simeão e Ana já tinha 84 anos. A Bíblia não diz a idade de Simeão, mas certamente que ele já era idoso também. Os dois eram idosos. E Simeão dizia nas suas orações que esperava vir o Messias. E quando ele entrou, que Maria levantou a criança, ele disse: eis que os meus olhos já viram a salvação do Senhor. E Simeão disse: agora, meu Senhor, despede o teu filho em paz com ele mesmo, porque os meus olhos já viram a salvação. Era desejo de Deus que as pessoas semelhantes a Simeão aceitassem a salvação da pessoa de Cristo, né? Mas infelizmente nem todos acreditam ou creem no Evangelho. Mas
Tanto a lição como a Bíblia insiste em dizer às pessoas que é necessário conhecer o Salvador, conhecer o dono do universo, que é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra. E ele tem um propósito missionário. Tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta, que nós lemos agora, a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Essa história é muito conhecida de Jonas, né? E o Senhor enviou ele para ir para um lugar e ele foi para outro, né? E o propósito de Deus era em Nínive, a cidade de Nínive. E ele falou que naquela cidade havia muita gente ruim, não precisava de salvação não, é mais ou menos assim, né? E Deus, mas é lá que você vai. E, então Jonas dizia que quando pregasse para aquele povo ia se converter. Amados, a igreja devia fazer essa assistência muito dura com as pessoas, no sentido de levar a palavra, né? Dizer para o familiar, enquanto eu não lhe ver salvo, eu não sossego. Ou então passar na rua, enquanto eu não lhe ver na igreja, eu não sossego. Era para nós termos essa atitude que Jonas teve, né? E Deus falou para ele, mas eu quero aquele povo, eu amo aquele povo. Deus nunca desprezou nenhuma nação. Por isso que diz, porque transcultural, de uma nação para outra. Se eu não entendo o que você fala, o que aquela nação fala ou pensa, mas através da palavra, do Espírito Santo, as pessoas vão se tornar iguais. Então é necessário conhecer também o plano de Deus e as outras nações, as outras cidades, os outros estados, para anunciar o plano da salvação, que é desde a fundação dos séculos. Então faz muito tempo que Deus projetou no coração salvar o homem. Ele criou o homem, mas ele também quer que esse homem volte para ele salvo, né? Então louvado seja Deus, que a palavra de Deus nos esclarece. Amém? Se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão. Se vocês perguntarem dentro do assunto, fica bem melhor. Meus irmãos, nós temos aqui a parte de Jonas, né, essa experiência de Jonas. Jonas não é um modelo de um missionário, amém? O missionário que Deus quer, né? O missionário que Deus quer, Deus fala com ele, ele vai e faz a obra do Senhor, não é isso? Mas Jonas não, Deus mandou ele para um lugar e ele foi para outro lugar. Mas fica manifesto aí o desejo de Deus salvar o pecador, né? Porque Deus queria salvar o povo ali de Nínive, né? Mas Jonas acabou indo para outro lugar, e depois Jonas vai justificar. Você lê no livro de Jonas lá, você vai ver que ele vai justificar ele vai justificar a maldade daquele povo. Aquele povo, para Jonas, tinha que morrer, era um povo muito mau, né? Muito perverso. E Jonas ainda diz assim, que ele sabia que ia pregar e o povo ia se converter e Deus ia perdoar. E ele não queria que Deus perdoasse, mas destruísse aquele povo. Então, um missionário de Deus jamais, né, tem esse sentimento, né? Nós vamos, na próxima lição, vamos estudar a missão no Novo Testamento. Nós vamos entender, né, que no Novo Testamento o desejo de Deus se cumpre de forma mais objetiva e exatamente o que Deus quer, porque não mistura intriga com... assim, o missionário, ele não pode ter acepção de pessoas, ele não pode ter raiva no coração, ele não pode ser uma pessoa que quer vingança, né? Nunca pode, né? Inclusive, quando os discípulos disseram para Jesus, permita que nós façamos a oração de Elias para descer fogo do céu e consumir esse povo, né? E Deus diz, vocês não sabem de que espírito eu sou, né? Então o grande desejo de Deus não é matar ninguém, não é destruir ninguém, mas é salvar. Deus castiga, Deus repreende, mas antes de tudo Deus dá uma oportunidade a cada ser humano, e queria dar uma oportunidade a Nínive, como quer dar uma oportunidade a todos os seres humanos, tá? Deus de alguma forma vai trabalhar para o ser humano se arrepender do seu mal, né? Tá certo? Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não parece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus, né? Então vamos lá. O item 1, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O plano de Deus. Pode ler, irmã Rita. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Gênesis 12:3, Mateus 24:14, 28, 18 a 20. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes,
e então virá o fim. Mateus 24:14. 8, né? Quando Jesus disse para nós sermos testemunhas em Samaria, em Judeia e até aos confins da terra, né? Amém. Então não tem lugar para o missionário dizer, eu só vou para ali, eu só quero fazer a obra ali. Ah, se eu fosse para acolá. Não, é em todos os cantos da terra, né? E o missionário, como eu aprendi no início, não leva nada, viu, irmão? Só a Bíblia, folheto, um caderno e um lápis. E comida, não tem não? Deus proverá. Amém. Se ele sair da missão, ele tem que sair dessa forma. Tá sem se certo. preocupar em voltar, em comer. Amém. Amém? Tá certo. Então, o Senhor Jesus, nosso Deus, planejou desde os tempos antigos, irmão, salvar a humanidade. Por isso que nós estamos estudando hoje missão no Antigo Testamento, né? E a missão transcultural, né? No Antigo Testamento. Então, o desejo de Deus aqui em Mateus 24:14 fica claro que e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então, nessa lição, nós vamos sempre trabalhar aqui, irmãos, o plano de Deus, o projeto de Deus de salvação é para toda a humanidade, tá certo? Porque quando a gente lê no Antigo Testamento, quem aparece mais em evidência realmente é a nação de Israel. A nação de Israel, essa nação que está em guerra hoje, né? É ela que aparece em evidência. Por quê? Porque Deus queria que essa nação fosse um modelo para as outras nações, né? De como servir a Deus, de como conviver com Deus, amém? Glória a Jesus. Então, esse era o plano original de Deus, que a nação de Israel fosse uma nação missionária. E aí houve um problema aí, porque Israel foi tão bem, Deus focou tanto em Israel, que Israel pensou e pensa, muitos judeus ortodoxos, que são aqueles mais radicais, ainda acreditam que Deus é só dos judeus, Deus não é das outras nações, e não é verdade, tá? No Novo Testamento isso fica ainda mais claro, mas no Antigo Testamento também Deus manifesta o desejo de ser conhecido e abençoar todos os povos, tá? Leia, irmã Rita, por favor. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. Amém. Nesse sentido, a última parte aí da última leitura, nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação. Que nação era essa? Israel. Então, o plano de Deus, nós vamos ver que era Israel ser uma nação missionária, tá? Isso não aconteceu, infelizmente. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Isaías 42, 5-7, 43, 10-13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 10-13. Então aqui Deus fala através do profeta Isaías o desejo dele de que a nação fosse a nação missionária, né, que viesse testemunhar dele na terra. Então, quando Deus escolheu a nação, Deus escolheu principalmente com esse propósito, de que ela fosse a nação modelo de fé, de vida, inclusive Deus trabalhou profundamente nessa nação, né, em várias experiências, em várias situações, tanto política como religiosa, querendo que ela fosse um modelo para as outras nações, né, e foi poderosamente com essa nação. Mas infelizmente esse plano não se cumpriu, né? Quando Jesus veio, está lá escrito no Evangelho de João, capítulo 1, assim, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, né?
Então, esse plano de salvação do mundo, de anunciar, foi passado para a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, né? 2. A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixaram de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Amém. Então, assim, Israel, em vez de se separar exclusivamente para Deus, que era e continua sendo a nação eleita, acabou se misturando com as outras nações e adorando a outros deuses, tá? Aqui, irmãos, eu vejo claramente assim, uma relação também de Deus com a igreja e com o mundo, né? Muitos cristãos, em vez de ser um modelo de Deus para o povo que não está na igreja, o povo que está no mundo, acabam muitas das vezes envergonhando a igreja de Deus, não sendo o modelo, né? de postura física, né? De caráter, de fé, de uma vida digna como Deus quer. E acaba que às vezes muitas pessoas do mundo se escandalizam, mas não é crente, não é pastor, não é isso, não é aquilo, como é que pode e tal, fica muitas das vezes até duvidando da igreja, porque as pessoas têm uma tendência a generalizar. O que é isso, generalizar? Um crente faz uma coisa errada, aí diz assim, o que é, olha aí o que é crente. Um pastor erra, para muita gente, todos os pastores é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Como também, mesmo com esse problema da nação de Israel ter adorado a outros deuses, não quer dizer que todos adoraram, né? O profeta Elias, quando se entristeceu com a nação e desistiu, né, de continuar fazendo a obra de Deus para que aquela nação se convertesse, quando ele vai para a caverna, Deus diz para ele assim: Elias, ainda tem 7.000 que não se dobrou a Baal. Ainda tem 7.000 no meio do povo de Israel que não tinha ainda se dobrado a Baal, que ainda não estava adorando a ídolos, né? Então, assim, sempre vai, no meio de todos esses problemas, sempre vai ter os servos fiéis, como teve na nação de Israel, e como tem também na igreja. Quando a gente olha assim para os cristãos, se nós não tivermos cuidado, a gente acha que quase todo mundo está desviado devido à fala, à linguagem, à postura, ao comportamento, à vida social que vive, às vezes desonesta, corrupta, imoralidade, indecência, tantas coisas terríveis, né, no mundo cristão. Mas tem muitos cristãos, homens e mulheres, e até jovens, que se separam para Deus, que têm um propósito verdadeiro de servir a Deus, tá? Então vai ser sempre assim, tá? E é importante que nós possamos fazer essa relação. Israel, a nação eleita, que Deus queria que ela fosse modelo. A igreja, que Deus, o Senhor, chamou, que igreja significa tirados, né, do mundo, né, chamados para fazer parte da igreja, mas infelizmente no meio dessa igreja, que é vista como o cristianismo, tem muitas coisas que infelizmente não agradam a Deus, mas tem muitos que estão ali perseverando em ser fiel ao Senhor, tá? Mas percebam que o projeto de Deus que era com Israel passa para a igreja, né? E o que Deus quer da igreja, além de servir a Ele, reconhecer como Senhor e Salvador, é ser exatamente isso daí, uma testemunha de Deus, do poder, da transformação, da libertação, de uma nova vida, de um homem, uma mulher, um ser humano regenerado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. A igreja em si, a denominação não tem poder de transformar ninguém, mas a palavra que é pregada, é ensinada, as orações, o aconselhamento, toda a ministração é que vai, o Espírito Santo vai trabalhando com a palavra de Deus e aquela pessoa vai sendo formada, né? Um cidadão da terra e do céu, um cidadão digno, né? Então, só para nós termos uma relação aí, igreja, Israel, nação eleita, projeto de Deus, que ela fosse modelo e testemunha para os outros povos. Igreja, o povo de Deus escolhido para também ser modelo e exemplo para as nações, amém? Por isso que um crente, tem até pessoas que se sentem incomodadas pelo fato de ser crente, que ficam julgando,
Eu me preocupo quando uma pessoa fica o tempo todo querendo se justificar, né? Não. O perfeito juízo é de Deus, nós só temos que dar testemunho, amém? Dar testemunho de um verdadeiro cristão. Vamos lá, irmã Rita. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Ezequiel 22, 1-5. Então, na Bíblia fica claro o desvio de Israel, da nação, do povo de Deus. Desviou-se de servir unicamente a Deus e serviu a outros deuses. E quando se envolvia com outros deuses, vinha a prostituição, vinha a corrupção, vinha muita coisa errada, tá certo? Porque o mundo, o sistema do mundo é isso mesmo, tá? O que domina o mundo é a ganância. Alfredo, o que domina o mundo é a ganância, a corrupção, é o poder, né? É o poder egoísta e vai, né? Tá? E a igreja, infelizmente, muitos acabam indo por esse caminho também, tá? E aqui tem uma palavra que eu quero até marcar aqui para os irmãos ver, essa palavra aqui, ó, relativizaram. O relativismo. O que é o relativismo, né? O relativismo é quando as pessoas elas colocam como é que se diz? As coisas de Deus dentro da perspectiva dela, né? Do que ela acha, do que ela pensa. Cada um tem sua ideia, cada um tem seu pensamento, tem o seu modo de ver. Então, isso é o relativismo. É quando o ser humano é quem diz o que ele quer, o que ele pensa, tá? E Deus deixa de ser absoluto, né, para ele, tá bom? Então isso aconteceu com Israel. Eles começaram a ir muito pelo que eles achavam, pensavam e sentiam, e começaram a desprezar exatamente o que Deus queria, né? Então isso é muito importante a gente entender, porque tem uma relação com a igreja, com o tempo, a sociedade que nós vivemos, tá certo? Vamos lá. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Pronto, é importante nós observarmos que Israel sempre foi uma referência, né? Com todos os problemas políticos, sociais, religiosos, de fé, sempre foi uma referência, até hoje né? A gente há de reconhecer isso. O testemunho dos judeus é um testemunho elevadíssimo em termos morais, né? Termos morais e em termos de prosperidade, de perseverança, né? A nação de Israel, irmãos, a existência dela já é um milagre por si, tá? Porque já tentaram destruir por muitas vezes Israel, a nação, o povo, né? Essa guerra que está acontecendo agora, o objetivo do Hamas, né, esse grupo aí de extermínio, é exterminar mesmo com os judeus. É uma coisa diabólica do inimigo, tá certo? E a gente sabe que isso tem uma figura também do inimigo de Deus, que quer destruir o povo de Deus, tá bom? Então a gente precisa, tudo que aconteceu, tudo que acontece no mundo, sempre tem alguma coisa com a nação de Israel, né? E ao mesmo tempo ela torna-se uma bênção, foi bênção e continua sendo bênção para muitos povos também, para muitas nações, tá certo? Tanto pela inspiração, né, de fé, de perseverança, e um detalhe que é muito importante, irmãos, que inclusive isso é comprovado, que os maiores especialistas em diversas áreas da vida humana estão em Israel, área de segurança, de saúde, né, cientistas, né? Então eles são realmente um exemplo nesse sentido, né, de confiança em Deus, né? Uma coisa que é muito marcante, nós vamos ver quarta-feira um pouco da história de Israel, né? Para a gente entender um pouco o que está acontecendo lá nessa guerra, tá bom? Quarta-feira vai ser passado aqui um vídeo de uma palestra
de uma professora, né? Uma historiadora, que inclusive é judia, brasileira, mas os pais são judeus e ela tem um sangue judeu, né? E ela mora já há muito tempo em Israel, inclusive agora está lá nesse momento de guerra, né? Uma situação muito delicada, né? Quase todo dia eu vejo os vídeos dela, um momento muito difícil para toda a nação. Mas enfim, nós vamos ver quarta-feira um pouco da história de Israel para a gente entender o que está, ter um pouco de compreensão do que está acontecendo, tá certo? E nesse vídeo que nós vamos passar na quarta-feira, nós vamos ver como essa nação ela tem fé em Deus, viu? Como eles confiam em Deus, é uma coisa impressionante, tá certo? Com todos esses problemas, né? Vamos lá. Pastor, vale a pena lembrar que além deles serem zelosos, são extremamente obedientes, né? Sim. Eles observam a Torá, as Escrituras, no ponto máximo. E eles não têm dificuldade para obedecer a palavra de Deus. Às vezes eu fico observando algumas pessoas que falam, mas isso não tem nada a ver, mas isso é para quem tem muito tempo de crente. Não, a palavra de Deus em todo o tempo ela deve ser aceita, né? Agora, se nós não temos graça ainda para suportar algumas palavras que nós achamos difíceis, aí o Senhor vai nos ajudar, né? A palavra igreja significa eclésia, que vem do grego, quando nós traduzimos significa igreja, que traduz chamados para fora. Chamados para fora de onde? Do sistema de vida que não agrada a Deus, do sistema de vida que o mundo determina. Então, quando nós chegamos na igreja, que confessamos a fé, o que é que tem de proveito para nós? Porque nós temos o poder de aceitar o que é bom e o que é ruim, através da Escritura. E quando nós não tínhamos essa luz divina, o que vinha na nossa cabeça nós fazíamos, o que nós não tinha poder para vencer. E a questão da palavra, quando nós guardamos, nós temos igual aquela palavra que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, somente através da palavra de Deus, e também no sistema de igreja, é que nós vamos ter essa graça, esse poder. Enquanto que lá fora nós não tínhamos, né? Então, nós vamos sair daqui hoje dizendo, além de sermos missionários, somos responsáveis por levar essa palavra a outros, para dar entendimento para eles, né? E é a verdade de Deus isso daí, tá certo? Amém. 1:3, a contribuição de Israel para o mundo. Estamos falando da nação de Israel, povo eleito de Deus, né? Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Glória a Deus. Pronto, então um dos grandes benefícios que a nação de Israel traz para a humanidade é preservar as Escrituras Sagradas a todo custo, né? Inclusive eles têm um mandamento dado por Deus que todos os pais obrigatoriamente tinham que passar e continua tendo que passar para os filhos a história de Israel, Deus e Israel, né? Então eles guardaram no coração e guardaram também fisicamente a palavra do Senhor, né? Então hoje a existência do Antigo Testamento deve-se muito a esta nação, porque muitos inclusive deram a vida, né, para preservar os escritos do Novo Testamento, tá certo? E a história de Deus, né? A história de Deus. O mesmo também logo depois aconteceu com a igreja do Senhor Jesus, que muitos deram a vida para que a mensagem do Senhor Jesus, a palavra, os ensinos de Cristo, o testemunho, ele fosse mantido a custo até da própria vida, porque muitos cristãos morreram só pelo fato de ser uma testemunha de Jesus, de falar da pessoa, da obra do Cristo, da ressurreição. Só isso era o suficiente para eles serem mortos, né? E ainda hoje tem cristão sendo terrivelmente mortos de forma trágica por confessar a fé no Senhor Jesus, tá bom? Então assim, mas voltando à nação de Israel, que hoje o foco é o Antigo Testamento,
a nação tem, ela é uma bênção para muitas nações. O testemunho de Israel influencia todos os povos, isso daí sem dúvida nenhuma, tá certo? Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. João 4,42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João 4,42. Pronto, então aqui nós temos no Evangelho de João a experiência de Jesus com aquela mulher samaritana, que tem um detalhe também muito importante, né? Que nós estamos falando no Antigo Testamento da nação de Israel, o projeto de Deus com ela, e ao mesmo tempo mostrando que Deus sempre quis ser conhecido de todos os povos, porque Ele é Deus de todos os povos, tá? No sentido de ele ser o Criador, tá? Todos vêm dele, né? E aqui no exemplo da mulher samaritana é muito interessante que essa mulher aqui, por exemplo, ou os samaritanos, eles eram excluídos pelos judeus. Os judeus não aceitavam. Por quê? Porque tinha um problema aí de desobediência, né? E com certeza tinha muitos casos que não era de desobediência, foi a própria sociedade que impôs isso àquele povo ali, né? Que é judeu misturado com outras nações, os samaritanos, né? Então, como Deus sempre quis a nação pura, não queria que a nação se contaminasse com outros povos, sexualmente, namoro, casamento, família, tinha que ser exclusivamente pura, nação pura, né? Judeu com judeu, tá? E devido a essa mistura que formou esse povo samaritano, havia ali, a Bíblia diz que havia uma intriga. Os judeus não aceitavam os samaritanos, não se relacionavam com eles, né? E tem outras histórias que envolvem os samaritanos também, né? Na reconstrução e muitas coisas que foram rejeitadas devido a estarem misturados, né? Mas aí quando Jesus aparece, a mulher samaritana que fala com ela fica admirada, né? Como é que você, sendo judeu, fala comigo? Eu sou samaritana, porque o judeu sabia quem era samaritano, né? Como é que tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? Aí Jesus já leva para o outro lado. Se tu soubesse quem é que fala contigo, tu lhe pediria algo, ele te daria água viva, e foi. Então a mulher começou a perceber que ele era um judeu, mas era diferente, até o ponto de reconhecer que ele era o Messias, era o Cristo, era o enviado de Deus, né? E aí ela fica tão maravilhada com o amor que ela viu naquele judeu, Jesus, né? Que não era somente um judeu, não era somente um israelita, mas ele era o Salvador do mundo, né? E ele veio para dizer que ele veio para todos, isso é maravilhoso, né? E aí, ali fica claro que Jesus tem um diálogo com aquela mulher de amor, no caso, o amor de Deus, né? Dizendo a ela, né? Acolhendo ela, porque quando Jesus manda ela chamar o marido, o que eu tenho não é meu, aí Jesus entra um pouco ali na história dela, mas não condena ela, né? Isso é que é interessante, né? Por quê? Porque esses desajustes sociais de família, tá? Tem que ter uma solução, tá? Porque o grande objetivo de Deus é salvar a alma e o espírito do homem, tá certo? Então, mas enfim, ela vai à cidade, e eu sempre tenho essa imagem, irmãos, daquela mulher que certamente era uma mulher de cabisbaixa, era uma mulher desolada, era uma mulher que não tinha aquela, não, como é que se diz assim, não expressava alegria, porque era discriminada também, até pela situação social dela, né, de mulher, já tinha tido alguns maridos, né? Mas eu tenho sempre essa visão, né? Isso não está na Bíblia, mas eu tenho essa visão, que quando aquela mulher chega na cidade, onde tem bastante gente, ela chega com um aspecto diferente, com certeza de cabeça erguida, com um olhar brilhando. Sabe quando você vê uma coisa muito esplendorosa, muito maravilhosa, quando nos acontece algo de extraordinário, a gente não fica meio que bobo, né? Ela deve ter chegado ali maravilhada e
foi que aconteceu, né? E aí ela fala que encontrou um homem, e aquele homem é o prometido, é o Messias, e naquela alegria foram lá para ver, né? Porque aquela mulher estava diferente. Então assim é a igreja de Jesus também. O homem matava, roubava, era perverso, era isso, era aquilo, vivia uma vida errante, né, nesse mundo. Quando ele tem um encontro com Jesus, que ele volta para quem conhece, a pessoa diz logo: o que foi que aconteceu com você? Né? Teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo se apoderou da vida, né? E aí aqueles homens vão lá, e quando eles ouvem Jesus, conversa, ouve, aí eles dizem aqui, como nós acabamos de dizer, dizia uma mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo Salvador do mundo, né? Então aquela mulher, percebam que aquela mulher, quando ela tem aquela conversa com o Senhor, ela já sai dali certa, que Ele é o Cristo, é o Salvador, é o Messias, é o Salvador do mundo, e ela vai e conta isso assim, e aqueles homens, vendo aquele entusiasmo todo: não, a gente vai lá para ver isso mesmo, e chegou lá, comprovaram, né? E agora não é mais porque tu disse, não, nós temos visto, nós temos sentido. Então, meus irmãos, esta é a grande missão que Deus quer que façamos, é levar Jesus Salvador, Senhor, é levar a salvação aos homens, né? Tá certo? Enfim, é abençoar, né, com Jesus Cristo, né? Com Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus, as vidas, né? Com certeza, esta mulher foi um instrumento de bênção ali para muita gente que talvez tivesse desacreditado, talvez estivesse com a vida acabada socialmente, não tivesse mais esperança. Inclusive, irmão, tem um fato histórico nessa época aqui. Alguns historiadores escrevem que nesse tempo, né, que foi o tempo que Jesus chegou, era um tempo de muita opressão. Primeiro devido ao império ímpio, o império perverso que estava governando, né? Então diz os historiadores, alguns têm documentado, que o índice de suicídio era elevadíssimo, devido a tanta opressão, devido a tanta injustiça, né, social que existia. E com certeza muita gente aqui foi abençoada através dessa mulher e através de outros, e muitos têm sido abençoados na história através de mim, de você, da igreja, de muitas pessoas. Se os irmãos perceberem, se os irmãos pensam um pouquinho comigo aqui, cada um que está aqui tem uma história para contar, tem ou não tem? Como foi que chegou aqui? E tem alguém, né, na história, não tem? Tem alguém na história, tá? Tem alguém na história. Esse alguém deveria ser um judeu, tá? Em primeiro lugar. Em todo lugar é para ter um judeu testemunhando da fé em Jesus, do Messias, do Salvador, tá? Então isso é maravilhoso. Mas voltando para nós, igreja, que é o exemplo desta mulher aqui, que estava excluída dentro da visão judaica, Jesus acolhe, e ela com certeza foi uma bênção. Eu e você também, nós não teríamos nenhuma chance com Deus, se estivéssemos ainda dentro da perspectiva da visão judaica em relação a Deus, o Criador, tá bom? Então, eu acho muito interessante isso daqui, irmãos, porque isso tem que gerar em nós um despertamento, para nós testemunhar do Senhor Jesus, da nossa fé no Senhor, da nossa vida com o Senhor, porque cada um de nós tem uma história até aqui, cada um de nós tem testemunho para contar do que o Senhor fez nas nossas vidas, amém? Nós temos um problema que a gente vive muito o momento, a gente esquece de tantas coisas que Deus já fez de maravilhoso na nossa vida. Aí se alguma coisa hoje ou amanhã não estiver dando certo, pronto, parece que a nossa vida se resume naquilo dali. Tem um desentendimento em casa, com a família, pronto, a vida parece que para ali. Tudo que aconteceu parece que não é mais útil para inspirar a gente a lutar, batalhar, tá certo? Vocês vão ver uma coisa impressionante na quarta-feira, quantos anos Israel esperou para voltar para a sua terra, irmãos, e como eles encontraram a terra prometida de novo, tá certo? Então é muito interessante, tá certo? A fé deste povo é de Deus, com certeza, é algo sobrenatural mesmo, né? 2, a contribuição de Israel para o mundo. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Jones Blau, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos.
Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Amém. Então, se a gente perceber, Deus vai estar sempre levando o povo judeu a ter uma relação com outros povos. O problema é quando Israel queria imitar esses povos. Inclusive Deus diz assim, para não imitar as outras nações. O problema era isso, tá? Porque como é que Deus vai salvar os outros povos, vai testemunhar dos outros povos, se não fosse Israel interagindo com esses povos? Como é que Deus vai salvar uma pessoa do mal, que está no mal, dominado pelo mal, se um crente não se aproximar dessa pessoa, não conversar com essa pessoa, não dialogar? Agora, o crente tem que saber o seu lugar como servo de Deus, né? O servo de Deus tem que saber qual é o seu lugar, e o outro que não teme a Deus tem a vida dele. Então a gente só tem que ter esse cuidado. Por isso que a pessoa que vai evangelizar ou vai fazer missões, ela tem que ter um mínimo de entendimento de como conviver e se relacionar com as pessoas, porque é um risco também do engano. Então Israel muitas vezes se envolveu com a idolatria, e reis de Israel fizeram alianças erradas com reis de outras nações, que foi abominável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque nessas alianças entrou também a relação de sexo, de namoro, de casamento, econômico, né? E a idolatria, porque a coisa que mais agredia Deus era a questão da relação sexual, né? de israelita casando com outros povos. Deus não queria. Deus quer que o povo dele namore e case com o povo dele, porque não vai dar certo, porque o povo pensa de um jeito de Deus, e o povo que não serve a Deus pensa de outra maneira em muitas coisas, e vai dar problema, vai dar conflito, né? Então é isso. Inclusive, abri um pouquinho aqui da experiência que aconteceu aqui. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45, 6, 22, 49, 6, 52, 10. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Então Deus vai estar sempre querendo que a nação influencie as outras nações com o testemunho de vida, de fé, de prosperidade, inclusive, né? Inclusive Israel era chamado também, Deus era chamado também de o Deus de Israel, né? E não é assim com a igreja também, não. O Deus dos crentes, o Deus do Rondinello, o Deus da Ana Amaro, né? O Deus da missionária Rita, o Jesus desse, daquele. Algumas pessoas lá dizem assim, lá no mundo, né, que não tem ainda entendimento, tá certo? Porque vê a experiência de Deus na vida dos servos dele, tá? E de alguma forma nós influenciamos. E Deus quis e continua querendo que as pessoas vejam o testemunho de Deus na minha vida e na sua, e digam: eu quero conhecer esse Deus, né? Eu quero conhecer o Deus de Israel, eu quero conhecer o Deus da igreja, dos crentes, né? O Deus que o Wagner está servindo agora, eu quero conhecer, porque eu estou vendo algo na vida dele, né? Então é assim, tá bom? E aí vão começar a fazer perguntas, viu? Aí por isso que a gente tem que estar lendo Bíblia, tem que estar estudando para dar resposta ao que Deus está fazendo na nossa vida, tá bom? Mas assim que aceita Jesus, antes de aceitar, eu conheci uma irmã que antes dela aceitar Jesus, ela já pregava, já anunciava Jesus. Aí um dia perguntaram para ela, porque ela estava numa roda de bebida, né, numa mesa de bebida, falando de Deus, de Jesus. Aí: peraí, você é crente? Não, então você não pode falar não. Aí no dia que ela aceitou Jesus, ela gritou e disse: agora eu vou poder falar, né? Então, por quê? Porque as pessoas olham para o nosso testemunho, né, irmãos? E Israel é admirado pelo mundo todo, os olhos do mundo todo estão voltados para Israel, né?
e também para a Igreja de Jesus, para muitos crentes, né, que são exemplos de vida, né? 2. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, à casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Amém. Eu no início, há muitos anos, que eu li e eu vi as mensagens nessa palavra, eu ficava pensando assim, poxa, por que Deus não preparou assim para Elias ir para a casa de uma família que tivesse recursos, né? Porque o profeta já não tinha, vivia mesmo da fé em Deus, né? Que era assim os profetas, né? Os profetas de Deus sempre foram deixados à margem, né? Aí Deus manda exatamente para a casa de uma pessoa que não tinha quase nada. Ela ia fazer esse alimento, comer e morrer. Não tinha mais comida. Acabou, né? E eu sempre pensei assim, mas por quê? Né? Por que Deus mandou? Eu vejo duas lições maravilhosas aí. Primeiro, que Deus queria dizer para o profeta, né, que ele dependia de Deus e não de pessoas. Não de pessoas. Eu já vi pastores orando para Deus enviar gente muito rica para a igreja dele, para ele fazer as coisas que ele quer fazer. Enquanto que está errada essa oração. Nós temos que orar simplesmente para Jesus primeiro salvar as pessoas e abençoar. Eu tive, para a glória de Deus, a experiência de ver pessoas que chegaram aqui sem nada na vida e hoje tem uma vida financeira abençoada e abençoou muitas almas, mas quando chegou aqui vivia de uma ajuda. Tem um irmão de São Paulo que veio me visitar aqui, que ele não esquece de mim. No início da fé dele, eu me lembro que ele chegou na igreja e muitas vezes terminava o culto e ele dizia, pastor, eu estou sem o leite do meu menino lá em casa. Aí eu falava com o pastor da igreja, a gente dava o leite para 2 dias, 3 dias, dependendo né? E ele ficava muito grato. E a gente orando, e ele sempre junto conosco e orando. E ele acabou aprendendo o serviço de metalúrgica e começou a trabalhar fazendo grado, portão, essas coisas e tudo, né? E cresceu, botou uma empresa e, né? Uma coisa maravilhosa. E hoje ele é um senhor aposentado em São Paulo e tudo, e ele não vê a hora de vir aqui nos visitar, né? E fica muito feliz com o que Deus tem feito. E hoje é abençoado, tem uma vida financeiramente abençoada, mas chegou na igreja assim. Tivemos outro que chegou na igreja em tempo de enlouquecer, porque ia perder tudo, ia acabar com tudo. E ele chegou na igreja para visitar a igreja exatamente quando a gente estava comprando o terreno da igreja de Diadema, né, irmã Rita? E aí ele disse assim, que se Jesus abençoasse a empresa dele para ele pagar as dívidas, o que sobrasse, eu não estou lembrado, mas parece que ele disse assim, que metade ficava com ele, metade ele dava para a obra. E assim, dentro de um ano ele pagou todas as dívidas, e o que sobrou, ele dividiu e ainda veio um valor grande para a igreja, para a compra do terreno da igreja, né? E ele conta esse testemunho, né? Porque, meus irmãos, eu fico assim, meu coração treme quando eu vejo essas experiências, porque a igreja ela tem que, antes de tudo, pensar na salvação das pessoas, em as pessoas conhecerem a Deus, e o mais o Senhor vai fazer, amém? Então eu aprendi depois, como pastor, como apacentador, nessa palavra, a lição que eu tirei é que eu não tenho que me preocupar em ter alguém que tem posse ou não, eu tenho que me preocupar em anunciar Jesus, a palavra dele, a salvação, que essa pessoa seja abençoada primeiro com a fé em Deus, e depois Deus poderá abençoar ela materialmente ou não, e a igreja consequentemente vai ser abençoada, né?
E, meus irmãos, tudo que nós temos hoje, irmãos, de estrutura física, foi cada irmão contribuindo. E irmãos que Deus abençoou, que no início eles não tinham nem o que comer, depois eles tiveram o que comer, tiveram sua moradia, eles foram prósperos, né? Foi próspero, e a igreja ao mesmo tempo foi abençoada. Eu mesmo louvo a Deus, porque eu disse para o Senhor Jesus assim: Senhor, quando o Senhor me der uma casa própria e me der o templo próprio da sede, eu saio da empresa. Mas foi rápido. Deus me deu o terreno da minha casa e deu o terreno da igreja ao mesmo tamanho, na mesma medida. Tudo que Deus me dava para me construir lá, Ele ia dando para construir aqui. E foi crescendo tudo no mesmo tempo. Amém? Aí quando chegou no tempo, aí eu digo: agora pronto, agora eu tenho que sair. Porque o Senhor cumpriu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a primeira coisa que tem que estar no meu e no seu coração, como igreja, como missionário, é o povo conhecer a Deus. Então, olha a proposta do profeta para esta mulher. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite, né? Porque primeiro ela serviu ao profeta, mas ela estava servindo primeiro a quem? A Deus, né? Uma coisa que a igreja deve aprender é ser fiel ao Senhor. Quem é fiel a Deus, quem honra a Deus, é honrado por Deus, né? E ela provou do grande milagre de Deus, e muitos têm provado, aqueles que são fiéis, tá bom? Então eu vejo aqui uma relação muito maravilhosa, né, de se anunciar Jesus, comparando com as experiências de Israel no Antigo Testamento e com os nossos dias atuais, né? Vamos lá, em seguida: o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 17, 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Pronto, então, veja que coisa maravilhosa, irmãos. A mulher obedece a palavra de Deus, mas também tem essa outra situação aqui, né? Tanto numa como na outra, qual foi o ponto forte aí? Foi o milagre, foi a manifestação de Deus. O que é que nós temos que pensar, irmãos, na obra missionária? É no sobrenatural de Deus, é nos milagres de Deus na vida das pessoas, tá certo? E não ficar medindo um, medindo o outro, preferindo um, preferindo o outro, o que ele pode me dar em troca, o que ela pode me dar. Isso não é missão, isso não é igreja, né, irmãos? Tá bom? Vamos lá. A missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Jonas 1:2, 3:2, 4:4-11. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Aqui nós temos uma história, né? Muitos aqui conhecem a história de Jonas, né? Quando Deus chamou ele para ir a Nínive anunciar o arrependimento, né? Porque senão Deus ia destruir aquela cidade. E Jonas, em vez de ir para onde Deus mandou, né, para Nínive, foi para Tarsis, né? E houve toda aquela história que a gente conhece, no navio já para afundar e tudo e tal. E no final das contas, o problema todo ali era por causa de Jonas. Jogaram Jonas no mar, aí pronto, aí acalmou tudo, o navio continuou a viagem e agora Deus tem que fazer um milagre na vida de Jonas. Mas o ponto central aqui do comentarista é o seguinte:
Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Jonas é exemplo de missionário? Jonas é exemplo de missionário? Não. Hã? Não. Porque um missionário, um verdadeiro missionário, é o exemplo de Abraão, né? Que Deus diz, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele simplesmente foi. Um missionário, ele não pergunta quanto vai ganhar, ele não pergunta o porquê, ele simplesmente vai quando o Senhor manda, né? E ele vai na direção de Deus, e ele quer ir na vontade do Senhor e na direção do Senhor. Jonas não, Jonas foi quase forçado, né? Quase não, ele foi forçado mesmo por Deus ali, tá? Foi forçado. Por que Jonas não quis ir para Nínive? Por quê? Era um povo cruel, mau, perverso. Tá. E aí Jonas não queria ir só porque o povo era mau? Não, porque Deus queria salvar o povo, né? Se os irmãos lerem, vai ter uma parte lá do livro que vai dizer assim, que ele disse, eu sabia que se eu pregasse o arrependimento, eles iam se converter, e Deus ia perdoar e ele não seria destruído. Jonas queria que aquele povo fosse destruído. Um missionário não pode querer a destruição de ninguém. Por isso que quando eu vejo crente desejando a morte de alguém, querendo a destruição de alguém, por pior que seja, está fora, irmão, do plano de Deus. A palavra do Senhor diz que enquanto há vida há esperança, amém? O missionário, aquele que prega o evangelho, irmão, o que tem que mover ele é o amor de Deus, é o amor pelas pessoas, tá? É olhar para o pior pecador, para o homem, a mulher, o ser humano pior, em qualquer situação, e ver ele um salvo em Cristo. Essa é a visão que o missionário e que a igreja tem que ter das pessoas, tá? Então, percebam aqui que no caso aqui de Jonas, o servo do Senhor, ele não entendeu isso, ele não entendia o amor de Deus, tá? E esse foi um dos problemas, irmãos, que a nação enfrentou para fazer a obra de Deus. Olha, os irmãos lembram de uma palavra que Jesus disse assim, se vocês amarem os vossos amigos, aliás, se vocês amarem quem faz o bem, Jesus diz assim, vocês não estão fazendo nada, porque os gentios fazem isso também. Ali, Jesus estava, porque onde Jesus estava tinha judeu, tinha fariseu, tinha religiosos ali da época. O que Jesus estava dizendo é que a religião, ela se concentra muito onde há amizade, um apoiando o erro do outro às vezes, e às vezes não é nem a questão de erro não, a pessoa me aceita, a pessoa me admira, a pessoa gosta de mim, eu gosto dela, isso é uma relação de um ser humano normal, né? Mas aí como é que fica os outros, falando agora de um crente, uma testemunha de Jesus, como é que fica o outro que me odeia, que não gosta de mim, que não quer nem me ver? Como é que fica? Como é que ele vai se salvar, se Deus quiser que ele se salve através da palavra da minha boca? Né? Eu nunca esqueço lá em São Paulo que o meu vizinho dos fundos teve lá uma confusão de família lá, e o vizinho dos fundos queria matar nós tudo em lá. Não era nem por culpa nossa, eu e da irmã Rita. E ficou aquele negócio da ameaça, mata, não mata, mata, não mata, e foi o tempo que eu mais orei, que eu fui mais crente da minha vida. Vem na hora a tragédia acontecer, né? Porque o camarada tinha história de perverso. Quando um dia batem, e eu orando todo dia, pedindo para Jesus salvar ele, mas eu vou ser sincero para os irmãos, eu orava muito mais para Jesus salvar ele, para não morrer, tá? Mas assim, eu não tinha vontade que acontecesse nada de mal com ele também não, né? Um dia batem no portão da minha casa na frente, quem é? É um enviado dele. Pois não, foi o fulano aí dos fundos, falou o nome tal que me enviou, assim, mas eu já fiquei todo me tremendo, né? Aí, mandou me matar, mandou nos matar. Aí eu disse, sim, mas assim, com o portão entreaberto e um pé aqui. Sim, mas do que se trata? Tal. Eu disse, não, é porque ele agora é crente e ele está chamando vocês e a vizinhança para fazer um culto de ação de graça lá. Oh, meu irmão.
Ainda hoje, quando eu falo isso, eu sinto o alívio que eu senti. E fomos lá, fizemos o culto. Foi resolvido uns problemas que tinha lá nos fundos do quintal com a casa dele. E pronto, foi uma bênção, né? Entendeu? Outra vez um ladrão, nós estávamos construindo em São Paulo, o ladrão foi, um dia nós chegamos lá, não tinha nada, tinha levado tudo, ferramentas, tudo. E já viu, né? A gente fica nervoso com aquilo dali. Aí, quando é 2, 3 dias depois, minha sogra vem dizer que teve um sonho lá no terreno que estava construindo, a gente estava construindo. E eu disse, como foi o sonho? Eu vi uma panela de carne muito grande. Na hora que ela falou, eu disse, eu já sei a revelação. Ela disse o que é? Que nós estamos tudo na carne, tudo possuído de raiva, crente. O negócio agora é se humilhar e descer. Aí nós oramos e a minha oração foi assim: Jesus, diga para aquele ladrão devolver todas as coisas que ele levou. Quando foi no sábado seguinte que a gente ia trabalhar, quando eu cheguei lá, estava todas as coisas devolvidas lá. Já outras pessoas, né, já poderia falar outras coisas terríveis, as coisas não voltariam e talvez aquela vida não fosse salva. Hã? Do pedreiro. Ah, do pedreiro, né? Aí por causa dos roubos, né? Porque demorou o ladrão devolver as coisas, por causa dos roubos eu fui e falei com o pedreiro lá, para ele ganhava uma diária de dia, eu pagava uma diária à noite para ele dormir lá. Aí ele gostou, ficou animado e tudo. Aí dormiu uma noite, quando foi aí na noite que ele dormiu, à noite eu dormindo, eu tive uma visão, um sonho e uma visão. E eu via tanto anjo, assim, a fileira de anjos em volta assim do muro, e dormindo, eu não conseguia olhar de tanto fulgor, de tanta glória, né? Dormindo. Quando eu acordei assim, meu Deus, misericórdia, porque eu orava para Deus colocar os anjos dele lá, e Deus mostrou que os anjos dele estavam lá. Aí, mas ainda eu fiquei assim, é porque eu estou assim, muito envolvido com esse negócio aí, com medo e tudo. Aí aí eu fui trabalhar, quando eu voltei, vim lá pelo terreno. Quando eu cheguei lá, o rapaz já estava na calçada. Aí eu digo, e aí Zé, como é que foi e tal? Tá tudo bem? Ele disse, não está tudo bem não. Eu digo, mas o que foi? Apareceu alguém para mexer aí? Ele disse, rapaz, se apareceu eu não vi não, porque eu quase morri. Eu digo, e o que foi? De medo. Eu digo, mas o que era? É que tinha gente andando aqui do lado do muro, que cada pisada parece que a casa ia cair. E eu vi umas coisas, apagava, acendia uma luz. Eu fiquei apavorado. Você pode me dar ouro em pó que eu não fico mais aqui. E eu disse, precisa mais não, Zé, Deus já falou comigo. Era os anjos. Nunca mais um ladrão tocou o dedo lá, irmão, naquele lugar. Então assim, eu vejo que quando nós oramos por quem nos faz o mal, quando nós oramos pelo nosso inimigo, irmão, para Jesus converter e salvar, nós estamos sendo abençoados. Você crê nisso? Bem, é assim que funciona, tá? Aí depois eu contei o sonho para o Zé, ele ficou assim meio desconfiado. Pois é, você pode não crer, mas era anjo aí. Ele disse, Deus me livre, né? Então vamos lá. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Naum 3:1. Por causa da multidão dos pecados da mui-graça, meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Naum 3:4. Amém. Então esse era o quadro, né? Vamos lá. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos departamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Olha que coisa grande, irmãos. Quando a palavra de Deus foi anunciada, o arrependimento veio. Amém? O temor do Senhor veio. Por isso que nós temos que ensinar a palavra de Deus, a Bíblia. Porque o temor do Senhor vai vir pela palavra. Porque o Espírito que está na palavra de Deus vai falar com a pessoa, tá? E aqui o rei temeu tanto que todos tiveram que jejuar, e até os animais que não tem noção de nada também ficaram sem comer. Amém?
Foi um jejum total para demonstrar o arrependimento. E Deus perdoou. Amém? E aquele povo não foi destruído. Essa missão é nossa. Amém, meus irmãos? Amém. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Olha isso, não é um missionário um negócio desse. Um missionário não pode pensar assim, mano. Eu conheci um crente que ele repetia várias vezes para mim, eu tentava falar de todo jeito, mas ele não aceitava. O fato de Paulo, apóstolo, se salvar. Ele disse, como é que Paulo, eu não acredito que Paulo vai entrar no céu não. Porque Paulo matou muito irmão, matou muito crente, derramou muito sangue, concordou com a morte de muitos. Foi isso, foi aquilo, mas não tinha jeito. Porque a pessoa não entendeu ainda o que é o amor de Deus, amém, irmãos? E o que é uma vida possuída pelo inimigo. Todavia o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. Jonas 4,11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas 4,11. Muitas pessoas ali que não entendiam, não tinha entendimento, era inocente, né? Porque tem muita gente que faz porque o outro está fazendo, irmão, não tem noção, não tem entendimento. Exatamente. Por exemplo, tem muita gente no mundo, irmão, infelizmente, que é manipulado, é enganado, né? E a gente tem que saber que tem muitas vítimas, né? 3. Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Vamos ver essas alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Romanos 8,20. Olha aqui, irmãos, muitas pessoas, mas não é pouca gente não, é muita gente, quer uma vida digna, quer ser livre, quer ser honesto, quer viver bem, mas tem um que sujeita. Nós sabemos quem é, né? É o inimigo de Deus. Eu já vi pessoas chorar, querer e não conseguir. Claro que a gente faz com aquela palavra, mas você tem que tomar decisão, você aquilo. Mas infelizmente, irmão, cada um tem uma forma de lidar com as coisas. E o que a igreja tem que fazer? Pregar, ensinar, orar e crer no milagre de Deus, né? Só Deus. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 19 e 20. Pronto, então olha que coisa maravilhosa. O plano de salvação de Deus já estava pronto antes da fundação do mundo. Jesus já estava morto, crucificado antes da fundação do mundo, certo? Então é isso. Então ninguém pode se achar que Deus é exclusivo, uma nação, uma pessoa, um grupo religioso, uma comunidade, não. Eu fico muito entristecido quando eu vejo as pessoas ignorando os outros pelo que ele é, pelo grupo, pelo tamanho daquele grupo religioso. Nós servimos a Deus, meus irmãos. Deus tem um povo, Deus não tem placa, Deus não tem denominação, tá? Então é muito sério isso, tá? E a humanidade é comprada com o sangue de Jesus, tá? Pelo derramamento do sangue dele. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Alianças incondicional e condicional, vamos entender. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder, de sua própria iniciativa, bênçãos para aqueles com quem compactua. Gênesis 12, 1 a 4. Amém. Então,
Deus, a aliança de Deus, irmãos, ela é para Deus, quer aliança com todos, tá? E o amor de Deus, onde houver arrependimento, ele é manifesto, ele vai estar. Pedro, que era judeu, na casa de Cornélio, quando viu o Espírito Santo descer sobre Cornélio e todos ali, Pedro disse: agora, olha bem, agora, Pedro, que tinha uma cultura errada, uma cultura de fé errada, ele diz: agora eu reconheço, Pedro diz lá em Atos 10, eu reconheço que em qualquer nação, em qualquer lugar, onde houver um homem que teme a Deus, é digno de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Na hora que o homem se volta para Ele, que o homem se dobra a Ele, que o homem o reconhece como Senhor e Deus e se entrega de coração, não importa o que esse homem era, fez, aconteceu, não importa. O nível social dele, a cor, não importa. Jesus, o Senhor, quer salvar. Então, infelizmente, ainda existe hoje, com tanta informação, muitos grupos religiosos separatistas, né? Que ignoram as pessoas, que desprezam as pessoas. Isso nunca pode acontecer, nunca, né? Porque Deus quer salvar a todos, tá bom? Então isso é muito importante. Então a aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, né? Mediante a qual Ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênção para aqueles com quem compactua, tá bom? Vamos lá. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, Ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Deuteronômio 28. Nós temos duas grandes alianças de Deus, viu, irmãos? A primeira aliança de Deus com os homens era pela lei. O homem obedecia e seria salvo. Por não obedecer, matava animais, todo aquele negócio. E a segunda aliança, que é a aliança de sangue. A aliança agora de Deus com a humanidade é de sangue. É o sangue de Jesus. Amém? Agora, o fato de Jesus ter morrido por todos, tá? Não significa que todos também estão salvos, né? Tá vendo aí? Qual é a condição para se salvar? Qual é? Crer no Evangelho. Crer no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. E de pregar o Evangelho a toda criatura, disse Jesus, a maior autoridade. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Pronto, essa é a... Creu, pronto, entrou no plano da salvação. Agora é se separar todo dia para Deus e esperar na misericórdia do Senhor. Pronto, é isso aí, o projeto de Deus. O povo que mataram Jesus. O povo que mataram Jesus. No dia que o paralítico na porta do templo foi curado, se formou uma multidão ali. E Pedro pregando, ele disse assim: olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que vocês fizeram com o nosso Senhor Jesus, mataram, Ele está vivo, Ele foi quem levantou esse homem aí. Agora vocês se arrependam, pode se salvar, entendeu? Então é isso. Inclusive a palavra, né, é bem clara, que quem blasfemar contra o Pai e o Filho, se arrepender tem salvação, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem. Por que não tem? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se ele blasfemar, ele não vai conseguir encontrar de forma nenhuma a vida que Deus quer que ele viva no Senhor, tá bom? Porque Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, tá certo? Mas a obra de cada um, né? Por exemplo, se alguém negar Jesus, ele pode se salvar? Não. Se alguém blasfema o Espírito Santo, por que ele não vai se salvar se Jesus morreu por ele? Porque ele não vai conseguir alcançar o propósito de Deus. O Espírito Santo é quem guia, quem ensina, o Espírito Santo é quem limpa, no caso da regeneração, do convencimento, da limpeza da mente, do coração, é o Espírito Santo falando. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, está perdido.
Tá certo? Então, é isso. Sim, a gente não leu aqui não, né? Não, conclusão. Vamos voltar aqui. Lê aí, tá. irmã Rita. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador, enviado por Deus ao mundo. Gálatas 4:4. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Amém. Então, plenitude dos tempos, né? O cumprimento da promessa da salvação está em Cristo. Quem aceitar Jesus está salvo. Quem não aceitar está perdido. Não tem mais outra porta, não tem mais outro meio de se salvar. Inclusive os apóstolos pregando disso. Não há salvação, acho que é Atos 4:12. Depois os irmãos conferem, mas está lá. Não há salvação em outro nome não há salvação. Somente no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, não tem como se salvar de outra maneira, só em Jesus. E as obras têm que ser no Senhor e pelo Senhor, né? Conclusão, vamos todos ler juntos? 1, 2, 3. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmos 96:3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo Testamento. Tema da próxima lição. Então, na próxima lição, nós vamos ver que essa missão de ganhar o mundo, de influenciar o mundo, de levar o mundo ao Senhor Deus, ela não ficou muito clara, né? Principalmente para a nação de Israel, tá? Até porque muitos profetas foram sufocados, né? Muitas mensagens foram cortadas, porque cortava inclusive cabeça de profeta, né? Mas no Novo Testamento essa missão foi e continua sendo explícita. E o mundo todo é influenciado hoje pelo Senhor Jesus Cristo e os apóstolos dele, né? Que mudaram o curso da humanidade, com certeza. E Pai do Senhor, irmãos, vamos apresentar as classes. A classe Soldadinhos de Cristo. A classe Soldadinhos de Cristo. Vamos ler o versículo. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmo 53:3. De novo. 1, 2, 3. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Salmo 56:3. Muito bem, parabéns. Glória a Deus. A classe Soldadinhos de Cristo tem 13 alunos matriculados, 7 ausentes, 6 presentes, não teve nenhum visitante, total de assistência em sala de 6 alunos, trouxeram uma Bíblia, 5 revistas e ofertaram. Agora é a classe Sol da Justiça. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5:21. Vamos apresentar a classe Jovens e Adultos. 1, 2, 3. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Amém? Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 28 alunos matriculados, 12 ausentes, 16 presentes. Temos 2 visitantes, que é o irmão Custódio e o nosso irmão Francisco, que está ali atrás. No total de assistência em sala de 18 alunos, trouxe... Glória a Deus. Tem alguém nesta noite, diante dessa palavra de salvação, o amor de Deus, que quer se reconciliar, que quer se entregar para Jesus Cristo? Nós estamos aqui para orar.
Aleluias. Glória a Deus. Amém. Fique de pé, meus irmãos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ore comigo ao Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai Celestial, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua santa presença, aprendendo de Ti. Que a visão, meu Deus, missionária esteja acima, meu Deus, de todas as questões nos nossos corações, na nossa vida. Que a Tua igreja nos abençoe, Senhor, para que nós, meu Deus, venhamos cumprir, meu Deus, com a missão que o Senhor tem confiado a cada servo seu, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus, nos desperta, Senhor, para os últimos dias que nós estamos vivendo. Usa, meu Deus, cada um de nós, cada criança, adolescente, jovem, para testemunhar de Ti, Senhor Jesus Cristo. Que as Tuas bênçãos sejam sobre nós, sobre cada criança, cada pai, mãe, irmãos, famílias, em nome de Jesus, Senhor. Nos guarda e nos livra de todos os males desta vida. Nos livra, Senhor, das doenças, das enfermidades, Senhor. Nos dê saúde, Senhor. Abençoa, Pai. Nós pedimos pela paz no mundo, e especialmente nesse momento na nação de Israel. Abençoa aquela nação com paz. Meu Deus, tenha misericórdia dos inocentes, das crianças, dos idosos, principalmente indefesos, meu Deus. Guarde e livra a todos da violência, de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus pedimos a Tua bênção, Pai. Nos leve em paz, Senhor, em segurança. Nos livre, meu Deus, de toda violência e todo o mal. Guarde a nossa casa e a nossa família hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus... Pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na gloriosa paz do Senhor. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama